Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus. O texto nós vamos basear a pregação, a mensagem sobre esse tema, desânimo e depressão, está no Salmo 42. É um salmo lindíssimo. Eu quero desafiar você depois de lê-lo com calma, meditar nele. Nós vamos ler até o versículo 6, mas todo o salmo é belíssimo. Nós vamos ler uma parte do 42 e também uma parte do 43 depois. Mas no começo agora, vamos ler o Salmo 42, o versículo 1 a 6. Está sendo projetado aí na sua tela, tá? Vamos lá. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Pois eu acostumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ações de graça entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão abatida, tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Até aí. Eu quero que você pense comigo. O desânimo, a falta de ânimo, ela esmaga-nos, ela fere-nos, ela manieta-nos. O ânimo é o agente ativador do ser. E o cume do desânimo é a depressão. A falta de alegria, a falta de entusiasmo pela vida. Se nós vemos o termo depressão, nós vamos perceber que é a falta de ânimo, a falta de alegria, tristeza excessiva, angústia, algumas chegando ao limiar do desespero, outras chegando ao cume do suicídio. Nós estamos passando agora uma época do Setembro Amarelo, que é justamente uma advertência ou um alerta para pensarmos mais na questão do suicídio. E nós não temos ideia de quantas pessoas estão com depressão. Nós não temos ideia de quantas pessoas chegam ao cúmulo de retirar a sua própria vida, chegando ao cúmulo do desespero, de arrancar, de extirpar, de acabar com a sua própria vida. Por isso que é muito importante nós pensarmos nisso, para não chegarmos nesse ponto. Há muitas causas da depressão, há muitas coisas que causam depressão. A parte emocional, a vida sentimental, as demandas da vida, problemas clínicos, fisiológicos, problemas com hormônios, dificuldades, problemas que nós passamos nas demandas da vida. E vai muito de pessoa para pessoa, de como que ela lida com essas coisas. Então, é muito importante nós não julgarmos. É muito importante nós não apontarmos o dedo. Porque ninguém imagina o que é uma depressão até que passe por ela. É uma coisa esmagadora que tira-nos realmente a vontade de viver. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu não sou coaching, eu sou pastor. E nós vamos falar nessa visão no prisma da palavra de Deus. Eu não tenho pretensão nenhuma de entrar em áreas que não são minhas, especializadas por mim. Eu não vou entrar na área da psiquiatria, não vou entrar na área da psicologia, não vou entrar na área do coaching, não vou entrar na área de autoajuda. Eu vou falar da palavra de Deus. Eu vou falar sobre a Bíblia. Vou falar sobre o que é que nós podemos fazer, como nós podemos recorrer aos recursos de Deus para nós vencermos isto. A pergunta que muitas pessoas têm, uma pessoa de fé fica desanimada, uma pessoa de fé tem depressão, uma pessoa que tem Deus passa por momentos assim. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que sim. Muitas pessoas que tinham muita fé, que eram homens poderosos de Deus, passaram por crises existenciais. Passaram por problemas sérios. Abraão, pai da fé,
Um dia ele estava numa tenda, dentro da tenda, chorando, desanimado, muito desanimado, por causa das promessas que ele julgava tardia, que não chegava. Deus o chamou para fora e disse: olha para os céus e veja as estrelas. O animou. Deus o tratou com amor, porque ele estava muito desanimado. Nós olharmos para a vida de Davi, o grande rei Davi, quantas lutas ele passou, quantos salmos ele escancara o seu coração dizendo da agonia, da tristeza, do desanimar da sua alma. Nós vamos ver, para mim é uma palavra-chave, uma frase-chave sobre o abatimento de um homem de Deus, é do profeta Elias. Elias, em 1 Reis, no capítulo 19, ele vai para o deserto, senta debaixo de um zimbro e pede para si a morte. Chega, já basta, Senhor, toma a minha vida. Eu já não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer. Você já orou desta forma? Você já orou desse jeito? Pedindo para Deus te levar? Pedindo para Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais viver? Elias orou assim, o grande profeta Elias. Nós olharmos para a vida de Jeremias. Ele escreveu um livro na Bíblia chamado Lamentações. Numa época difícil de Israel, onde Israel tinha sido destruído por Nabucodonosor, ele olha os monturos de Jerusalém, escreve Lamentações. Até ele é apelidado o profeta chorão. Tamanha era a sua angústia, tamanha era a sua tristeza, o seu desespero, ao ponto de ver tudo aquilo, sabendo do que tinha acontecido. O desânimo, a tristeza nos abate. Nos abate. Se nós formos para o Novo Testamento, vamos ver Paulo também passando por crises. Se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos ver o próprio Jesus no Getsemane, chorando e suando gotas de sangue, tamanha era a agonia da sua alma, ao ponto de pedir para 3 amigos ficarem com ele: orem por mim, vigiem comigo aqui, durante 1 hora, Pedro, Tiago e João, ali no Getsemane. Pessoas que passaram por crises. Como você e eu, somos suscetíveis a isso, somos humanos. Temos as nossas dificuldades. Tem fases da nossa vida que não são fáceis. Talvez você esteja passando por uma fase assim. Agora, é muito importante nós entendermos que somos de Deus. Aquela pessoa que aceitou Jesus Cristo no seu coração, ela é de Deus. Agora, a salvação que Deus nos prometeu, a salvação que Deus trouxe para nós em Jesus Cristo, ela é integral, plena. Por isso que a Bíblia fala de vida e abundância. Então, quando nós pensamos em nós, na totalidade do nosso ser, nós vamos perceber que nós temos espírito, alma e corpo. Eu creio que isso é muito importante você entender. Quando Deus trouxe a salvação para nós de forma integral, no momento que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho um encontro pessoal com Jesus Cristo, há arrependimento e fé. Neste momento, o meu espírito é justificado. Neste momento, Deus faz com que eu nasça de novo. O Espírito Santo entra em mim e faz de mim uma nova criatura. No meu espírito, eu sou filho de Deus. No meu espírito, eu sou salvo, eu sou uma nova criatura. A partir daí começa um processo na minha alma. É isso que nós precisamos entender. A minha alma está nela a fonte dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e da minha vontade. Esta alma está em processo de salvação. Não está salva ainda. É por isso que você tem muitos pensamentos que você até assusta com eles. É por isso que você tem muitos sentimentos que você assusta com eles. Você tem muitas vontades que você assusta com elas. A nossa alma está em processo de salvação. Enquanto estivermos aqui neste mundo, estaremos em processo de salvação. Agora, quando chegarmos no céu,
o nosso corpo será restaurado, glorificado, receberemos um novo corpo. Então, pense comigo. O meu espírito foi salvo no dia que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. A justificação, que é um ato. A minha alma está sendo salva. É um processo que vai toda uma vida. E o meu corpo será salvo no ato, na glorificação. A depressão, a ansiedade, o medo, são doenças da alma. E é justamente a nossa alma que está nesse processo. Somos de Deus, mas ainda estamos em luta nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades. Somos de Deus, mas ainda estamos aqui neste mundo, procurando ser cada dia melhores. Mas o fato de passarmos por crises não significa que não sejamos de Deus. É muito importante você entender isto. Qual que é o nosso maior desafio? É equacionar, igualar o nosso espírito com a nossa alma. Aquilo que eu sou em Deus, eu procurar pensar, sentir e agir de acordo com o que Deus tem para mim, de acordo com quem eu sou em Deus. Mas você vai convir comigo que isso não é fácil. Não é uma tarefa simples. Você não escolhe ficar com medo, mas você tem medo. Você não escolhe ter ansiedade, mas você fica ansioso. Você não escolhe ficar triste, mas você fica triste. Você não escolhe ficar desanimado, mas você fica desanimado. Então, este é o maior desafio da vida cristã. Procurarmos viver aqui neste mundo aquilo que nós somos em Deus, aquilo que nós recebemos em Cristo. Este é o maior desafio nosso como cristãos. Eu começar a pensar diferente, sentir diferente e agir diferente, alinhado agora com quem eu sou em Deus. É por isso que é muito importante eu saber quem eu sou. Provérbios, no capítulo 23, o versículo 7, diz assim: como imagina em sua alma, assim ele é. Quem você se imagina ser? Se você se julgar uma pessoa triste, desanimada, inconstante, você vai agir dessa forma. É muito importante eu entender quem eu sou em Deus. É muito importante eu definir a minha identidade. A partir desta identidade, eu começar a agir como eu de fato sou. Aí vem uma coisa fantástica que é a fé. Joel, no capítulo 3, versículo 10, diga o fraco, eu sou forte. Isso não é mentir para você, mas isso é trazer à existência aquilo que não existe. Mas profetizar sobre a tua vida quem você quer ser. Profetizar sobre a sua vida a maneira como você quer agir. Como você vai pensar, como você vai sentir, as suas vontades. Isto tudo vai definir as tuas ações, vai definir a tua vida. Nós temos em nossas mãos a grande possibilidade de mudarmos a nossa vida pelo poder de Deus. Isto é algo poderoso demais. Isto é algo revolucionário demais. Eu quero desafiar você a usar a tua fé para profetizar sobre a sua vida. A alegria, o ânimo, a confiança que você precisa. Todos nós precisamos disso. Nós não podemos nos acomodar, nos acostumar com a tristeza. Nós não podemos nos acomodar com a ansiedade, achando que isso é comum. Não é comum. É comum para quem não é de Deus. Mas para quem é de Deus é uma anomalia. Por quê? Porque eu sou de Deus. Meu espírito foi salvo. Agora, a minha mente, os meus sentimentos e as minhas vontades têm que estarem alinhadas quem eu sou no espírito. Isso é muito importante. É por isso que a Bíblia usa uma expressão muito linda, chamada metanoia. Mudança de mente, renovação da mente.
mudar a minha maneira de pensar. Eu creio que aqui está a chave. Quando eu mudo a maneira de pensar, eu quero que você preste muita atenção nisso. Quando eu mudo a minha maneira de pensar, os meus sentimentos começam a ser mudados também. E a minha vontade começa a ser mudada também. Tudo começa aqui, a chave está aqui. Por isso que a Bíblia diz que aqui é o campo de batalha espiritual. Aqui é onde o diabo age. Aqui vem os sofismas. Aqui vem as mentiras. Aqui vem as ideias falsas que eu acabo acreditando. Sou enganado. Aqui vem palavras tais como: a sua vida não tem jeito. Vai ser assim mesmo, não vai mudar. É aqui. É aqui que vem as coisas que vão fazer com que você sempre fique insatisfeito por tudo. Sempre fique focando no que ainda falta e não agradeça o que já recebeu. É aqui. A chave da infelicidade é a insatisfação. Então, como que eu vou ter sentimentos positivos se os meus pensamentos estão sendo negativos? Isso vai afetar minha vontade, isso vai afetar minha vida. É aqui que começa tudo. É aqui que eu preciso vigiar, é aqui que eu começo a entender que o meu agir tem que ser diferente. Eu preciso começar a agradecer mais. Quem eu sou em Deus? Sou filho, então tem muito para agradecer. Por mais que eu passe problemas, eu tenho que crer, Deus está na direção da minha vida, é aqui. Quando eu começo a entender isso, eu vou ter mais ânimo, mais disposição, mais gratidão e principalmente, uma coisa que falta muito para você, falta muito para mim: leveza. Parar de fazer a vida ser tão pesada. Parar de fazer com que a vida seja tão esmagadoramente pesada. Esta é a chave. Quando eu começar a entender quem eu sou em Deus, Provérbios 23, 7, assim como imagine sua alma, assim ele é. Haverá uma chave que vai mudar isto. Eu não quero trazer hoje aqui uma resposta simplista e nem simplória para a questão da depressão. É um assunto sério, tem alguns casos que têm que ser tratados com psicólogos, psiquiatras, medicamentos, os fármacos, alguns remédios, precisa mesmo entrar com isto. Mas eu quero hoje dar uma direção para você, para evitar chegar nesse ponto. Para dizer para Deus: eu preciso de uma intervenção miraculosa do Senhor. Eu preciso parar de alimentar essas coisas ruins na minha vida. Eu preciso tomar uma postura para viver mais animado, mais feliz. E é por isso que eu separei esse Salmo 42. Porque fala de um homem de Deus, uma pessoa de Deus, dos filhos de Coré, o levita, músico, que estava passando uma crise. E aqui você percebe uma pessoa extremamente desanimada, extremamente triste. Então nós percebemos aqui desânimo, nuances de depressão. Vemos uma pessoa que estava passando por um tempo complicado, mas tinha fé, tinha a certeza de que podia se apegar em Deus. Então eu quero trazer esse salmo para nós pensarmos de uma forma muito breve e te dar algumas dicas, te dar algumas ferramentas para você trabalhar na sua mente, principalmente para definir quem você é e principalmente para você dizer: eu não quero ficar assim, eu quero mudar. Palavra de Deus para a tua vida: a mudança é possível, basta dar o primeiro passo. A alegria, o ânimo são possíveis. Basta você abrir o seu coração agora para dizer: eu quero isso para a minha vida. Eu quero isto para a minha vida. Eu quero destacar a primeira coisa no Salmo, que de uma forma muito clara, este homem dos filhos de Coré, esse levita, diz sobre desânimo e sobre depressão. Eu quero destacar a seca. O tempo de seca.
Era um músico que vivia em Jerusalém, mas não se diz qual motivo vivia no deserto, no norte de Israel, no monte chamado Hermon. E lá estava, agoniado, triste. E é interessante que no deserto, ele começa a ver aquela seca e ele compara a alma dele a essa seca. Não é assim que você sente às vezes? Seco, seca. Algo extremamente mórbido, seco, sem vida. Era dessa forma que aquele homem se via. Longe da casa de Deus, longe do templo em Jerusalém, que ficava na Judéia, no sul de Israel. Ele, lá no norte, no monte Hermon, lá no deserto, ele se sente seco. E aí ele faz, de uma forma linda, uma comparação. E ele diz, assim como as corças suspiram pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto os meus inimigos dizem continuamente, onde está o teu Deus? Olha só o que ele coloca para si. Eu sou como uma corça que suspira, que anseia, que deseja as correntes das águas. No deserto, ele não se compara a um camelo, ele se compara a uma corça. Já parou para pensar nisso? O camelo foi feito para viver no deserto. O camelo é forte no deserto. O camelo consegue ficar sem beber água durante muito tempo no deserto. A corça não. O que ele quis dizer com isto? Ele quis dizer o seguinte: primeiro, eu não nasci para viver no deserto. Eu não quero me acomodar no deserto. Eu não sou camelo, eu sou corça. Eu desejo as correntes das águas. Eu desejo os pastos verdes. Eu desejo a vida. Eu desejo a alegria. Eu desejo sair daqui. Eu não quero me acomodar aqui. Eu não quero viver aqui. Isso é muito importante. É muito importante eu entender isso. Quem eu sou e o que eu quero para a minha vida. Porque tem muitas pessoas que se acomodaram no deserto, sentem-se bem no deserto, ou até vítimas da vida, mas parece que gostam disto. Aquele homem disse, eu não sou camelo, eu sou corça. Eu anseio pelas correntes das águas. Segundo, a corça é frágil e vulnerável no deserto. Sabe o que ele quis dizer aqui também? Eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu sou um ser limitado. Eu sou um ser que tem dificuldades. Eu sou frágil. E eu preciso de ajuda. É isso que nos faz olhar para Deus. Quando nós nos sentimos fracos, dependendo da nossa postura de fé, dependendo da nossa postura, e se essa postura for uma postura de fé, nós seremos verdadeiramente fortes porque vamos buscar mais a Deus. Isto é muito contraditório, muito antagônico com o que é pregado hoje. Você é forte, você tem luz aí dentro, você pode, você é isso, você é aquilo outro. Mas a Bíblia não diz isto. A Bíblia diz que somos fracos, somos frágeis, somos pó. E quando a Bíblia diz que somos fortes, é por causa de Deus que habita em nós. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou forte por causa do poder de Deus que habita em mim. Reconheça a tua fragilidade. Reconheça os momentos que você tem passado.
Reconheça, assuma isto. Para de se exigir tanto, para de se cobrar. Diga para Deus: Deus, eu sou uma corça que anseia pelas águas, eu não quero permanecer aqui, mas eu sou frágil demais. Eu preciso do poder do Senhor na minha vida, eu preciso de um milagre, eu preciso de restauração, eu preciso de buscar o Senhor, porque é a minha única esperança. Foi esta a ideia que este homem passou. Eu sou uma corça, frágil, limitado, vulnerável, mas eu não quero ficar no deserto, não. Eu não nasci para ficar no deserto. Deus não fez o que fez por mim, conquistando a vida abundante, para eu permanecer no deserto. Eu definitivamente não quero isso para a minha vida. Agora, é interessante, quando ele estava lá no deserto, longe de tudo, longe da igreja, longe das pessoas, não se diz o motivo, não se sabe o porquê, mas percebe-se aqui um conflito que ele tem com ele mesmo. No versículo 5, Salmo 42, versículo 5, ele diz: por que estás abatido, a minha alma? Ele conversando com ele, como você faz, como eu faço. Às vezes a gente tem umas conversas boas com a gente mesmo, né? Você já chegou a brigar com você? Isso acontece muito também. Às vezes a gente discute com a gente mesmo. Mas ele começa a conversar com ele mesmo. Como que perguntando: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas entre mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, o meu auxílio, o meu Deus. Ele repete esse mesmo versículo, outra vez no versículo 11. É como que ele dissesse: os meus sentimentos estão confusos. Eu estou em conflito. Eu sei que eu tenho que estar alegre, mas eu estou triste. Eu sei que eu tenho que estar animado, mas eu estou desanimado. Eu sei que eu tenho que crer, mas eu estou incrédulo. Eu sei que eu creio em Deus, mas eu não estou vendo a ação dele na minha vida. Você já passou por isso? Sentimentos em conflitos, contraditórios. Isso é muito importante nós entendermos por que acontece. Nós fomos chamados por Deus para viver a eternidade com Ele nos céus. Mas ainda não estamos nos céus, estamos aqui na terra. Estamos aqui na terra, com os dois pés no chão, vivendo a vida no planeta Terra. A eternidade está em nosso coração. Temos fé, temos certeza, convicção de que um dia vamos reinar com Ele, estaremos com Ele para toda a eternidade, mas ainda não chegou esse tempo. Então, aqui, neste mundo, tem o deserto, tem a decepção com as pessoas, tem as injustiças que sofremos, tem as doenças que nós somos acometidos, tem os problemas dos relacionamentos nos casamentos, tem as dificuldades dos pais e filhos, tem as dúvidas, tem as demandas da vida, tem o cansaço, tem as crises financeiras. É por isso que há um conflito. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para você: o cristão sofre. Jesus mesmo disse: neste mundo vocês terão aflições, mas não desanimem, eu venci o mundo. Ele não promete aqui que nós não teremos aflições, ele promete vitória, mas ele diz: vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer, vocês estão ainda neste mundo, vocês estão no temporal, vocês estão no limitado, não chegou o tempo ainda onde vocês vão estar comigo para toda a eternidade. Então, há um conflito, há uma luta interior em nós, de muitas vezes não aceitarmos as situações que nós passamos, e às vezes não aceitamos nem o que nós sentimos. Não é errado você assumir as suas fraquezas. Não é errado você olhar para você e dizer: eu estou triste, eu estou
incrédulo, eu estou com dúvidas. É desta forma que você vai resolver o problema. É dessa forma que você vai buscar a solução. Eu quero incentivar você a abrir o seu coração para Deus, escancarar o seu coração para Deus. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas entre mim? Espera em Deus. O que eram os salmos? Os salmos, o divã de Deus. Aquele local onde os psicólogos colocam para as pessoas sentarem de uma forma confortável e contarem a sua vida. E ali abrem o seu coração, escancaram o seu coração, que é o começo da cura. Começam a descobrir algumas coisas, é o começo da cura. O começo da cura estará quando você abrir o seu coração para Deus e dizer, eu estou desanimado. É o começo do ânimo. Quando você disser para Deus, eu estou triste, é o começo da alegria. Quando você disser para Deus, eu estou incrédulo, é o começo da fé. Porque você vai começar a tratar o que precisa ser tratado. Assuma isso, mas também profetize. Lance palavras de fé sobre a sua vida, como o salmista mesmo fez. Porque estás abatido a minha alma, espera em Deus, ele mesmo dizendo para ele, aconselhando-o. Então ele coloca a vida dele como uma seca. Só que não para aí. É interessante que quando ele discorre, depois nos próximos versículos, ele chega no versículo 9 e diz, um abismo chama outro abismo. Aí ele faz também uma comparação da vida dele com abismos. Seca e abismos. Um abismo chama outro abismo no fragor das suas correntezas. Eu quero que você entenda uma coisa. Para nós entendermos o contexto histórico, ele estava no deserto, no Monte Hermon, ao norte de Israel. Lá nascia o Rio Jordão. Provavelmente ele passou e viu a nascente do Jordão. A palavra Jordão, o Rio Jordão que corta Israel, se chama literalmente descida, aquele que desce. Rio Jordão, aquele que desce. Então, literalmente, Israel no norte é alto e vai descendo. E o Rio Jordão ele vai descer. E quando ele nasce lá, há muitos abismos, onde a correnteza bate nas pedras. Em alguns lugares, é um tanto quanto estarrecedor e medonho. O que ele diz aqui sobre a vida dele? Eu não somente me sinto na seca, mas eu sinto que um abismo chama outro abismo. Ele coloca que parece que falta apoio para os pés. Parece que eu estou sem apoio. Medo. Medo. Aqui ele entra na esfera do medo. Medo. Como as pessoas estão hoje com medo de morrer, medo de doenças, medo de serem rejeitadas. Medo. O medo gera depressão. O medo é irmão gêmeo da ansiedade. O medo acompanha as pessoas que estão deprimidas também, desanimadas. Tudo anda junto. É um combo maldito que nos atormenta. Mas temos que lidar com isso e viver para mudar essa história. Olha só o que ele diz. Um abismo chama outro abismo. Sabe o que ele quer dizer aqui? Quando nós estamos passando por dificuldades, parece que vem uma atrás da outra. Você percebeu isso já na sua vida? Que as dificuldades nunca vêm sozinhas? Às vezes você está passando um problema sério financeiro e acontece coisas que só vêm agravar esses problemas. Aí vem um problema de saúde que vem agravar mais ainda tudo. Vem um problema de relacionamento. E você fica impaciente, não sabe lidar com a situação. E a coisa só vai complicando. Um abismo chama outro abismo. Uma dificuldade gera outra dificuldade. É justamente isso que ele está dizendo. Isso não é exclusividade do salmista, isso acontece comigo. Isso acontece com você, talvez você esteja passando isso na sua vida. E é onde ele novamente coloca Deus, a minha fé está em ti.
A minha fé está em ti, eu estou firmado em ti. Um abismo chama outro abismo. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou perdendo o apoio dos pés. Eu preciso de um milagre, eu preciso de sustento. Eu amo a carta de 2 Coríntios. É a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. É a carta onde ele abre o coração para Corinto, para a igreja de Corinto, para defender o seu apostolado, a sua autoridade apostólica. Mas ele faz isso com tanto amor, defendendo a sua autoridade, e ele escancara a sua alma para a igreja. Ele mostra, não um super-homem, mas um homem limitado, carente da graça de Deus. E quando ele chega no capítulo 4, no versículo 8, no versículo 9, ele diz de uma forma maravilhosa: em tudo, nós somos afligidos, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Abandonados, mas não sozinhos. Abatidos, mas não destruídos. Passamos por crise, sim, mas a última resposta é Deus que dá. E eu sou filho dele. Passamos por crise, sim. Ficamos perplexos muitas vezes diante de algumas situações da nossa vida. Um abismo chama outro abismo. Mas eu não vou perder a minha fé. E ele usa algumas expressões fortes: desanimados, desesperados, perplexos. Todos nós passamos por isso. Mas passa. Passa. Tudo passa. Exceto o amor de Deus, o cuidar de Deus por você. Isso nunca vai passar. Isso nunca vai acabar. Mas as situações difíceis que você tem passado, passam. As complicações todas vão passar. Tenha fé, tenha postura. Não se entregue. Abra o seu coração, peça ajuda. Se alie a pessoas boas. Abra o seu coração. Se ajunte a pessoas mais maduras do que você, para poder te ajudar, que realmente te amam e se interessam por você. É o caminho. O Salmo 43 é a continuação do 42. E esse salmo vai estar projetado aí agora para você também. Eu vou lê-lo e eu quero que você preste muita atenção, tá? Vamos lá. Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Eu quero que você comece a prestar atenção no eu, minha fortaleza, tá? No primeiro pronome aí do singular, da primeira pessoa do singular. Tu és a minha fortaleza. Eu. Por que me rejeitastes? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão a mim e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Eu quero voltar lá para Jerusalém. Então eu irei ao altar de Deus, eu irei na igreja, eu irei lá no altar de Deus. Ah, Deus, aí, fonte da minha plena alegria. Olha que coisa linda, Deus é a fonte da minha plena alegria. Com a harpa eu te louvarei. Ele era músico, filho de Coré, levita. Ó Deus, meu Deus. Aí ele termina com o versículo 5, o mesmo versículo lá do 42. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão abatida? Por que te perturbas entre mim? Põe a sua esperança em Deus. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, o meu Salvador e o meu Deus. O que ele coloca aqui no Salmo 42? Que ele estava no deserto, na seca,
um abismo chamando outro abismo. Aí quando ele entra no 43, que é uma continuação do 42, ele continua naquela situação, mas agora olha a postura dele de fé. E já diz, faz-me justiça, mostra a tua verdade, tu és a minha salvação. Me dá luz, ou seja, mostra-me como sair disto. Eu sou uma corça, eu não sou um camelo, eu não quero ficar no deserto, então mostra-me, me dê um mapa. Mostra-me como sair disto, me dê sabedoria para agir. Não está faltando isso na sua vida? Agir. Mas como agir? O que fazer? Peça para Deus direção. Mas não se acomode com a situação atual, não se acomode com o deserto, não se acomode com o que está acontecendo. A coisa mais fantástica que nós temos se chama fé num Deus que nos ama e num Deus que é o Todo-Poderoso, que pode fazer milagres. E é justamente isso que ele diz. Me dá uma luz, mostra-me a verdade, guia-me pelo caminho da verdade. Eu quero voltar lá para Jerusalém, eu quero voltar lá para o templo, eu quero cantar, eu quero tocar a minha harpa. Eu sou músico, eu sou teu filho, eu quero usar os meus dons para ti. Eu quero te servir, eu quero me alegrar na casa de Deus. Perceba a postura dele. A situação continuava a mesma, mas a postura dele mudou. A situação continuava a mesma, ele continuava no deserto. Mas a postura dele mudou. Ele recebeu o renovo de Deus, ele recebeu força, graça. A coisa mais fantástica que você pode fazer por você é se apoiar nas promessas de Deus para a sua vida. Nas promessas de Deus para a sua vida. Se apossar delas. Deus é que cuida de mim, Deus é aquele que dirige a minha vida, Deus é o que pode mudar a minha história, Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o meu Senhor, é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele conduz a minha vida em triunfo, Ele me livra do inimigo, Ele me guarda de todo mal e um dia Ele vai me levar para toda a eternidade onde estarei com Ele para sempre. Isto é promessa, se apegue a elas. Pare de reclamar da vida. Para de alimentar o desânimo, para de alimentar a tristeza, tenha postura, tenha fé, traga a sua fé da intelectualidade para o lado experimental, para a vida prática, para mudar a mente, para mudar os sentimentos, para mudar a vontade, para mudar a vida. Profetize sobre a tua vida, eu sou alegre, eu sou animado. Diga ao fraco, eu sou forte. Profetize sobre a sua vida. Os milagres de Deus. Profetize, libertação. Como aquele moço do Salmo 42 e 43. Profetize. Eu confio na tua palavra, eu confio na tua promessa, eu confio no Senhor. Seja crente. Seja de Deus. Se tiver que fazer um tratamento com médicos, com remédios, faça. Se tiver que agir, haja. Mas não fique no deserto acomodado. Não fique triste. Deus não te chamou para ficar agoniado, pensando em morrer. A vida que Ele conquistou para você é muito valiosa. A sua vida é muito valiosa. Você é muito valioso. Viva com mais leveza. Se apegue mais a esse Deus maravilhoso. Que a bênção do Senhor Todo-Poderoso esteja com você. Eu quero trazer uma palavra profética sobre a tua vida hoje, de alegria e de ânimo, para que Deus realmente cure o seu interior e renove a sua vida. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.